Olá, a paz do Senhor está iniciando mais um EBD em síntese, podcast Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Nós estamos aqui nesse espaço tratando especificamente sobre a lição de juvenis, uma lição que está sendo muito enriquecedora dessa faixa etária de 15 a 17 anos. E estamos vendo exemplos de vários personagens bíblicos e nessa jornada aqui comigo está meu amigo, meu irmão Lucas Vitor. A paz do Senhor, Lucas. A paz do Senhor Paulo, graças a Deus estamos aqui, crendo que, como tem sido nas outras lições uma bênção, essa com certeza continuará sendo. Amém. Chegamos até a lição agora de número 6 e vai tratar de um personagem muito importante do Antigo Testamento. E o título da lição já traz o nome dele, né? Como as outras lições também apresenta o nome do personagem. Essa vai dizer Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. Aí nós temos três objetivos. O primeiro, explicar o contexto do nascimento de Samuel e o seu chamado. O objetivo número dois, evidenciar sua fidelidade em meio à apostasia. E o objetivo de número três, destacar as responsabilidades de um vocacionado. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição. Como é de costume, Lucas, que dica valiosa você traz para os nossos professores, alunos e todos aqueles que acompanham o nosso canal EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico. Já quero aproveitar também e dizer, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, curte e compartilha o nosso canal, que eu acredito que é bênção de Deus para a sua vida, assim como é para a nossa. Lucas. Amém, graças a Deus. Nessa lição de número 6, nós estamos tratando sobre um profeta, né, que é um marco no Antigo Testamento. Ele, de fato, é alguém que marca a presença de forma muito imponente no Antigo Testamento. E essa lição é importantíssima, professor, para a sua classe de juvenis. E para enfatizar a importância de Samuel, eu trouxe um material para disponibilizar aqui, que é baseado justamente em tentar trazer um esboço, digamos assim, da vida e do chamado do profeta Samuel. Claro que você, professor, tem a liberdade de montar esse esboço por conta própria. Aqui eu trouxe apenas uma espécie de modelo para que você possa se basear um pouco sobre a vida e o profeta e o chamado do profeta Samuel. Então eu coloquei alguns casos, alguns recortes, né, do que a Bíblia fala da história de Samuel e alguma aplicação baseado nisso. Então, por exemplo, só para você ter noção, no ponto um, e eu fiz isso baseado aí nos capítulos 1 a 3, eu coloquei o nascimento milagroso, justamente abordando o capítulo 1, dos versos 1 a 20, que aborda justamente o nascimento de Samuel. Coloquei 3 pontos resumindo, né, esse capítulo. Então, coloquei que Ana era estéril, mas ela ora a Deus, ela faz um voto a Deus, que se ela tiver um filho, ela vai dedicá-lo ao Senhor. Deus escuta a sua oração e responde à oração de Ana, não é, fazendo com que ela tenha um filho, e esse filho é Samuel. Coloco aí uma aplicação, né, que Deus responde às orações feitas com fé e entrega. Então, cada recorte desse, você pode colocar, querido professor, essa síntese, né, esse resumo do capítulo. Se você não quiser ler todos os versículos com seus alunos, já está o resumo, e abaixo sempre uma aplicação, algo que você consiga aplicar à medida que você for passando por esses recortes da história de Samuel. Então, por exemplo, no ponto 2 ele é consagrado, né? Depois que ele nasce, Ana leva ele, ainda criança, para o templo, entrega ele, vai se passando os pontos. Ponto 3, o chamado dele, já no capítulo de número 3, dos versos 1 a 10, aquele episódio que a gente conhece muito bem. Por fim, coloco um último ponto,
quando ele se estabelece de fato como profeta, né? Algumas pontuações sobre isso, ele cresce com a presença de Deus, Deus confirma aquilo que ele fala, aquilo que ele vai profetizando. E uma última aplicação, né, que eu coloquei, que quando nós obedecemos a Deus com fidelidade, ele nos firma no propósito para o qual nós fomos chamados. Então, esse é um esboço da vida do profeta Samuel. Você, querido professor, tem a oportunidade de poder é, fazer também um esboço semelhante a esse, fazendo esses recortes e trazendo essas aplicações práticas, sempre ressaltando a questão do chamado de Samuel, na fidelidade dele ao chamado, né, do que era requerido dele, desse chamado. Então, o professor pode tentar fazer isso, pode imprimir, pode levar para a sua sala, fica mais interessante para que ele vá passando aí por esses recortes da história de Samuel e já trazendo as suas aplicações pessoais. Claro que o que eu fiz é apenas um modelo, só para você entender a ideia, a lógica por trás. Mas você, como professor, tem total liberdade de fazer da sua forma, da sua maneira e trazer as suas próprias aplicações que você acha que se enquadram melhor. Por fim, uma última dica pedagógica para os professores é que como vão estar tratando sobre Samuel, Samuel ainda, quando ele começa a profetizar, ainda é período de juízes. Então, não deixe de trazer o contexto histórico do justamente desse período que antecede ele. Né? Ele está ainda dentro desse período dos juízes, então contextualize. Não deixe de mostrar esse contexto de como foi o período dos juízes, como foi complicado, para só então introduzir com Samuel e abordar a questão do seu chamado e das suas responsabilidades. Amém, Lucas, que dica valiosa. A gente sempre tem chamado a atenção para dentro desse contexto histórico, né? Porque como são vários personagens, né? Cada um está inserido em uma situação, em uma época diferente. Então é sempre importante a gente ter a percepção do contexto em que ele está inserido. A dica de hoje é, eu não sei se outras vezes eu já trouxe dicas de livros, mas dessa vez eu trouxe uma dica para os professores e a minha dica pedagógica vai ser a indicação de um livro. Aí você diz, mas precisa ler o livro todo? Eu acredito que você lendo o primeiro capítulo desse livro que eu vou dizer já vai dar uma grande luz para você falar com o seu juvenis sobre essa lição. Porque o título da lição é Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. E tem um livro muito interessante do pastor Elias Torralbo, né, pastor da Assembleia de Deus, lá no estado de São Paulo, não me recordo agora qual a cidade específica. Ele esteve até conosco que eu digo aqui no Rio Grande do Norte, Lucas, lá na Confé, salvo engano, aqui no interior do nosso estado, ele esteve lá pregando, e ele tem um livro que o nome do livro é assim, Vocação, Descobrindo Seu Chamado. Então, eu acho esse livro muito interessante, porque você pode, ao ler esse livro, professor, você vai ter uma noção do que é ser um vocacionado, né? O que é um chamado? E você pode explicar, isso é muito importante dentro dessa faixa etária, que eles estão aí na faixa etária de 15 a 17 anos, e às vezes eles não têm ainda em mente o que é que Deus, ou em mente ou no seu coração, o que é que Deus tem reservado para ele na sua obra. E às vezes eles ficam, né, um pouco, né, perdidos. Mas eu acredito que essa aula vai ser de suma importância para que você consiga colocar na mente e no coração deles que eles têm uma vocação, que eles têm um chamado. E você vai perceber através do primeiro capítulo, se você vai ter o primeiro e segundo capítulo do livro, você vai conseguir fazer essa distinção. Eu vou só abrir aqui o material, eu já tenho essa distinção feita com o material retirado do livro. Olha aí, vocação. Vocação é a comunicação de Deus ao interior de alguém. Tal comunicação diz respeito ao desejo, capacidade
dom e inclinação a realizar algo específico. E o ponto 2 chamado é ter sido convocado por Deus para o cumprimento de uma tarefa. Então, professor, eu acredito que com essa dica, tanto a de Lucas, que ele trouxe ali um esboço, né, da vida do profeta Samuel, quanto se você tiver a disponibilidade de baixar esse livro ou de comprar esse livro, eu acredito que você vai ter uma boa noção sobre o que é ser vocacionado, sobre o que é ter um chamado de Deus, sobre essa responsabilidade de seguir essa vocação e esse chamado vindo da parte do Senhor. Então, essa é a minha dica, uma dica e uma referência bibliográfica, né, Lucas? Faz parte também da vida do professor investir em livros e investir na leitura para que possa, assim, contribuir para uma aula muito boa para os seus alunos. Lucas, Amém, graças a Deus. Professor, com minhas palavras, né, finais aqui, ressalto sempre a necessidade de se dedicar e de se empenhar para trazer uma boa aula ou a melhor aula possível para os seus alunos. Então, é importante ter material de leitura, de estudo, se dedicar bem antes de trazer a sua aula. Sempre ressalto isso. Nunca deixe para preparar sua aula no sábado, nunca deixe para preparar sua aula em cima da hora. Se prepare. Os seus alunos fazem um esforço tremendo para estar lá no domingo, pela manhã, na escola bíblica dominical, ou em algum outro horário, se for o caso na sua congregação. E o mínimo que os seus alunos vão precisar nesse dia é que você se prepare para trazer uma boa aula. Então, se prepare, não deixe para depois, esteja preparado, pronto, que certamente Deus abençoará aquilo que você está fazendo para Ele. glória a Deus. Então, ficamos por aqui, esperando vocês na próxima lição, que eu acredito que vai ser bênção de Deus também para as nossas vidas. A paz do Senhor e até a próxima.